Hello! Hello there! Oi, senhorinha! Boa tarde! Gente, boa tarde! Nossa live de hoje, horário especial, horário novo, 13h30. Nunca fiz, né? Comecei a fazer live por pouco tempo. Mas essa live tá sendo na hora do seu almoço. Você já papou? Já papou? Já almoçou? Eu não almocei ainda não. Estou com fome. Mas vamos lá. O que mais é possível? Como pode melhorar isso? Agora só estou com dúvida do meu áudio. O nome do meu áudio. Estava revendo as minhas lives e o áudio estava... Gente, revela bem os brancos, né? Não vou pintar, não. Bastante branco. Mas como pode melhorar, né? Vamos lá, vou esperar aqui a convidada. Hoje, a live 13h30 é com a Maquelis Medeiros, que é a fisioterapeuta há mais de 27 anos. E ela tem uma experiência bem legal. Aqui no meu Instagram, vocês já sabem que eu tenho falado muito sobre a ferramenta Facelift, de Access Consciousness, do meu resultado. Vai lá depois no destaque Facelift, que eu comecei o meu desafio pessoal e depois que eu vi os resultados externos, né, no meu pescoço, conforme eu já mencionei, eu comecei a gravar todos os dias, né, o meu processo do Facelift e coloquei no destaque na aba lá, aqui do meu Instagram. Então, depois você dá uma olhadinha lá, notória a diferença, né, tanto da questão estética e quanto da questão assim de dentro para fora, que o Facelift é muito mais do que uma ferramenta, apesar de ter sido desenhada energeticamente para questões emocionais e sentimentos presos no colo, rosto, e questões de envelhecimento, mas é muito além, muito, você não tem noção de como ela é muito além do que algo estético. E a Maquelis, ela tem essa experiência já de fisioterapeuta e após isso, quando ela encontrou a ferramenta, começou a aplicar nos seus pacientes, nos seus clientes. Então, vamos aguardar a convidada aqui. E, enquanto isso, falando um pouquinho mais da ferramenta, ela é uma ferramenta presencial e é uma ferramenta de imposição de mãos, né? Ela é uma ferramenta do Access Consciousness, que é um conjunto de ferramentas que tem como principal a barras de Access, né? E uma das ferramentas que eu estou usando para empoderamento mesmo, né, do ser, né, energia luciana, e de nutrição, né, de rejuvenescimento, é o Facelift. Maquelis entrou, querida. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos lá. Deixa eu ver como é que faz aqui. Amada, tu tem como pedir para participar? Deixa eu ver aqui. Fica mais fácil. Que a pessoa aqui é meio interessante para... Deixa eu ver aqui. Aceitar. Aceitar. Será que foi? Aceitei. Oi, tudo bem? Oi, só não tô te vendo. Tá me vendo? Estou te vendo, estou me vendo. Oh, meu Deus, como pode melhorar? Não estou te vendo. Como Ai, como assim? pode Mais é melhorar? possível. Não O tô... pessoal que for entrando aí tem que comentar se está nos vendo, né? Cass Thomas, meu Deus! Seja Como muito pode melhorar? bem-vinda. Como pode melhorar isso? Amada, não estou te vendo, mas sem forma e estrutura, estamos todos aqui para saber mais sobre o Facelift. A última live que eu fiz, quer dizer, uma live do ano passado com a Junaline, também não estava vendo nenhuma delas, mas depois eu consegui. Mas o que mais é Apareceu, possível? né? Então, vamos lá. Aquela nossa conversa, né? Eu queria que você contasse pra gente, né? O pessoal aqui do Instagram já sabe a questão da minha evolução
muito rápida com facelift, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a sua experiência com facelift com seus clientes, né, com a questão da fisioterapia, para você contar um pouquinho pra gente. Certo. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Maquelis Medeiros, facilitadora de qualidade de vida através de algumas ferramentas quânticas. E dentre elas, né, as ferramentas do Axis Consciousness. Eu sou fisioterapeuta, sou osteopata. E vou dizer assim, ó, que o facelift eu não escondo para ninguém. Tem muitas lives minhas falando sobre isso. E foi inclusive através dessa forma que tu me encontrou, né? Então, o facelift é meu xodozinho, assim, é minha menina dos olhos. Eu facilito barras, facilito os outros workshops, mas realmente é uma das ferramentas que eu mais me conecto, né? Utilizo todos os dias. Então, gratidão, né, por ter me chamado, por ter feito esse convite. É um assunto que eu amo, né, falar sobre. Inclusive, já quero aqui, em primeira mão, te fazer um convite para, num outro momento, tu me contar sobre como é o facelift para ti, né, sobre esses resultados que tu está tendo. Ah, Gente, como pode melhorar, com como pode certeza. melhorar, né? Eu, assim, ó, Melhorar. eu vou ser bem sucinta e vou buscar ficar no foco do que tu tá me pedindo, né? Que é essa questão da minha experiência com os meus clientes de fisioterapia e a ferramenta, que é esse processo corporal feito através de toques, que é o facelift energético. Enfim, entre todas as técnicas que eu trabalho, quando eu escolhi o facelift, foi para mim, não foi visando o meu cliente. E a gente sabe que quando tu faz o workshop, né, para se tornar praticante do facelift, e tu almeja ser facilitador, eles têm um pré-requisito, ou tinha, não sei se continua ainda, que é tu fazer a aplicação de 20 sessões de facelift, para a partir dali tu poder fazer, né, se tornar facilitador. E eu, como eu tenho muitos clientes em geriatria, na época eu ainda tinha mais, hoje eu optei por ter meu espaço e trabalhar apenas na parte da manhã, né, com clientes a domicílio. O que que eu fiz, né, Lu? Eu peguei o facelift e comecei a aplicar. Tipo, fiz a classe numa quinta-feira, na sexta-feira de manhã eu já estava aplicando em todos os meus clientes de fisioterapia, né? Para quem não sabe, eu trabalho muito em geriatria, tenho uma grande demanda de pacientes geriátricos. Hoje, os meus pacientes geriátricos, eles são pacientes mais acamados, né? Tenho alguns ainda que são ativos, mas a sua maioria são pacientes mais críticos, assim, que realmente já estão acamados. Então, trazendo um pouquinho da minha experiência com facelift, por exemplo, e Alzheimer, tá? Eu virei Maravilhoso. praticante primeiro de barras. O que que acontecia? Eu tinha alguns pacientes com Alzheimer e com esquizofrenia que eu ia atender com as barras e eles não aceitavam, sabe? Eu ia aplicar os pontos das barras, por exemplo, no ponto da cura, do corpo, e o paciente com Alzheimer ia lá e puxava minha mão, tirava. Aí eu entendia que naquele ponto não era para correr, né? Uhum. Então, nem sempre as barras eram tão bem tão bem-vindas por eles. E eu acho legal a gente trazer, né, do porquê isso. Barras é ruim? Não. Mas cada corpo tem uma forma de funcionar e de receber. Daqui a pouco, se a gente tem muito padrão, né, muito ponto de vista fixo, muita crença limitante, quando tu corre a barra, pode ser um pouquinho desconfortável, né? Porque tem resistência em largar aquilo. Quando eu cheguei com o facelift, o que que eu observei? Aceitação de 100%, Luciana. É muito, para mim foi muito mágico. Talvez eu já tenha passado essa energia para eles, porque eu amava receber facelift, e a aceitação foi de 100%, tipo, de tocar naqueles mesmos pacientes que tinham um pouquinho de resistência, e assim, ó, o paciente derreter na minha mão, né? Então, tô falando aqui, tô pensando no quadro de uma paciente que eu tinha, né, que era bem assim. Com ela, eu atendia 3 vezes na semana, dentro dessa sessão de fisioterapia convencional, eu tirava 20 minutos para aplicar facelift. Não era nem o tempo inteiro da sessão. Eu começava pelo facelift, né? Quando eu ia fazer a parte de alongamento passivo, para quem não sabe, é quando a gente toca no paciente, passa por ele, porque ela era acamada, caminhava muito pouco, né? Cadeirante. Quando eu tocava para alongar ela, eu já aproveitava e ativava as energias também. Chamava as energias. Essa paciente começou a deambular melhor, sabe?
botava ali as mãozinhas no meu braço, nos meus ombros, eu levantava ela. Antes eu conseguia dar 4, 5 passos de uma poltrona para outra. Eu comecei a caminhar com ela assim do quarto pro corredor, do quarto pro pátio. Aí vocês, para quem, né, é leigo, para quem não tem familiar com alguma patologia, para quem não sofre com problemas de locomoção, gente, para uma pessoa que está caminhando muito pouco, tu começar a caminhar essa distância é uma mágica, porque, Com né, certeza. eu tô levando bem para essa questão da fisioterapia, tá? Porque foi a tua sugestão para hoje. Então, assim, o que que acontece? O paciente, quando ele tá acamado, quando ele caminha muito, começa a aumentar a rigidez, começa a ter problema respiratório se ele só fica sentado, ele começa a ficar mais depressivo, porque ele se sente impotente de não conseguir se movimentar, né? Porque o Parkinson, muitas vezes, Parkinson e Alzheimer, né? O Alzheimer tu ainda sai mais, assim, da consciência ali do momento. Mas o Parkinson, as pessoas estão, né? É uma mente consciente dentro de um corpo que está parando. Então aumenta muito a depressão, né? Então eu trago a questão dessa paciente com Alzheimer, que melhorou a deambulação. Depois eu tive uma história com ela que é muito bonita, que foi o seguinte, ela já não estava mais querendo aceitar a prótese dentária, ia ter que entrar para sonda, para se alimentar por sonda. O que que eu fazia? Eu ativava as energias na região da arcada dentária, ficava ali na face dela, nas bochechas, aplicando facelift e conversando com o corpo. Eu não falava alto. Eu falava, ai, corpinho lindo, olha bem, né? Se tu não aceitar essa tua dentadura, tu vai parar de mastigar, tu não vai conseguir mais sentir o gosto dos alimentos, tu vai ter que usar a sonda. Isso não vai ser leve para ti, porque daqui a pouco tu vai ter mais problemas respiratórios por não ter a prótese. E assim eu ia conversando com o corpo. Em 6 sessões ela começou a usar prótese e mastigar de novo. Não precisou entrar para sonda. Ai, como faz Gente, melhor. para quem é fisioterapeuta e para quem trabalha na área ou que tem um familiar assim, é muita coisa essas mudanças. E tu pensa, Luciana, que eu tô falando de atendimentos de no máximo 40 minutos. Não tô falando com um atendimento de 1 hora e meia, né? E te trouxe 2 casos aqui em específicos, quer dizer, um caso com 2 situações da mesma cliente. Eu tenho um outro cliente que hoje ele é falecido, mas quando eu comecei a atender ele, ele tinha Parkinson, estava depressivo, estava emagrecido, estava entrando em desnutrição. E aí eu lembro que o filho me chamou para atender em casa e disse assim: essa é a oportunidade que ele tem. Se ele não começar a comer em casa, que ele não voltar a caminhar, minha mãe não tem como cuidar dele em casa, né? Ela vai ter que enviar ele para um residencial geriátrico. E eles não queriam, né? Ele também não queria, porque ele era lúcido. E quando eu comecei a atender ele, foi bem no período que eu tinha feito a classe, já tinha barras, já tinha alguns processos corporais, e eu tinha recém feito a classe de facelift. E eu só pensei assim, vou tocar ficha no facelift com esse paciente para ver o que a gente cria, né? Resumo da história. O paciente começou a caminhar melhor, começou a tomar banho sozinho, tipo, a esposa levava ele para o chuveiro, ficava lá junto, né? Por questão de desequilíbrio, cansar a toalha, coisa assim, mas ele começou a se secar, a se lavar e voltou a mastigar. Então, tipo, ele ainda ficou um bom tempo, né? Desencarnou, mas assim, eu acho que depois de 1 ano e meio de atendimento, onde a gente foi tendo melhoras, né? Então, isso é melhora de qualidade de vida. Ok, que tem doenças que a gente. Não vem o caso a gente ficar falando aqui, a gente sabe que o Axis diz, né, que tudo a gente escolhe, mas não é o objetivo da nossa live. Eu estou trazendo aqui questões onde, com o facelift, se melhorou a qualidade de vida das pessoas, a qualidade física. E também emocional, né? Porque se tu tá deprimido, que tu não quer fazer um exercício, tu não quer mais mastigar, tu não tem mais vontade de sair do quarto, e aí tu vai lá e com o toque da tua mão, tu ativa energias que façam com que essas pessoas voltem, né? Recuperem algumas coisas, as AVDs que a gente chama, que são as atividades de vida diária, isso já é muita coisa, né? E pega isso e imagina se a gente pudesse ter isso em grande escala, em grande proporção, né? Muitos praticantes de facelift podendo fazer isso em diversos lugares. E eu estou trazendo aqui a demanda, né, de Parkinson, Alzheimer e geriatria.
Mas aqui do meu espaço também eu tenho relatos. Eu tenho uma senhora que cansou de chegar aqui com a pressão lá em cima, né? E, tipo, ela já era minha cliente de barras, porque o que que eu faço hoje em dia? Tem pessoas que me buscam somente para receber facelift, porque queira ou não, eu virei uma referência aqui em Porto Alegre. Como eu gosto muito, faço muita live, as pessoas acabam me conhecendo. Quem é do nosso meio, que é colega, muitas vêm e mesmo fazendo trocas aqui no meu espaço, quando elas escolhem assim, tá, eu não quero trocar, eu quero é receber. Elas me pagam, né, fecham os pacotes e vêm receber comigo. E essa, no caso, é uma senhora que é minha vizinha. Ela vinha para Barras, às vezes eu usava outros processos corporais com ela, né? Trabalho também com outra classe, que é a facilitação de entidades, que é uma classe do Axis. Então, às vezes eu utilizo, né? Associo no atendimento. Mas, em resumo, chegou aqui com a pressão lá no alto, tá? E eu, tipo, meu Deus, essa mulher tá com a pressão muito alterada. Não sei como é que ela veio. Ela mora, assim, umas 4 casas aqui na minha. Não sei como é que ela conseguiu chegar aqui no espaço caminhando, não deu um piripaque. Aí perguntei se estava bem ou não estava, porque quando o paciente assim, que ele já vem com um quadro de ter tido AVC, alguma coisa assim, eu faço um controle, né? Eu mensuro a pressão antes, mensuro a pressão depois, até para eu ter base, né? Para a gente ter material para poder compartilhar isso com as alunas, com os alunos quando vêm fazer os processos corporais. E a pressão dela baixou muito depois da sessão. Ela foi para casa, mais tarde o esposo verificou de novo, me mandou mensagem dizendo: olha, a pressão dela regulou. Eu não sei que mágica, qual foi a bruxaria que tu fez aí, só sei que a pressão dela tá normal, não vou precisar levar ela no pronto atendimento, porque a ideia já era chamar o neurologista, marcar uma sessão, né, no hospital. Resumo da história, isso ainda não estava neste manual do facelift, que é o manual atual que a gente tem. Só que esse manual novo tem uma parte do manual lá no final, né? Não sei se tu lembra, Lu, mas para quem fez a classe que tá fresquinha, olha ali, ó. Eu não sei se tu tem o novo, se teu manual é o mais antigo, mas esse manual aqui vem com uma parte lá atrás que diz assim, que parece que para alguns clientes o facelift contribui para regular a pressão arterial, melhorar problemas digestivos e alívio de dor. E aí eu disse assim, uau, né? Porque a energia do facelift ela foi mudando, né? A gente sabe que foram agregando mais energias. A percepção que eu tenho é que logo que o facelift, que eu não sabia, eu entrei no Axis em 2019 e fiz a minha classe de facelift no final de 2019 ou início de 2020. Foi antes da pandemia, né? Foi em janeiro, antes da pandemia, que eu fiz minha classe de facelift. E aí mudou muito de lá para cá, né? O manual foi evoluindo, as energias foram evoluindo, os nossos corpos foram se modificando. E então, nesse manual, que eu digo que é novo, acredito que vai vir mais atualização por aí, né, Lu? Porque agora teve o Global com a Shannon e com a irmã dela. Para quem é facilitador é pré-requisito, a gente tem que fazer a classe. E teve coisas diferentes, então eu acredito que daqui a pouquinho eles vão traduzir, nós vamos estar com o manual novo de novo. Tô até falando contigo, tô buscando aqui para lembrar onde é que está escrita essa parte aí para poder trazer para as pessoas. Mas enfim, eu já estava constatando isso com os meus clientes, né? Com as minhas clientes, essa questão de pressão alta e pressão baixa, né? De regular a pressão. Dentro da geriatria que eu trabalho até hoje, e é uma cliente que eu tenho até hoje, e como eu disse, né, são 28 anos como fisioterapeuta em geriatria, em hospitais, em clínicas. Eu tenho uma paciente que já era antes, né, antes das barras ela era minha paciente. Mesma coisa, ela estava num quadro de catatonismo, tá? Barras nem sempre, ela sempre... Mais ou menos o que é. Catatonismo é quando... Tá, mais ou menos o seguinte, gurias e guris, né, que estejam assistindo. A pessoa não se mexe, a gente ia na frente dela, passava a mão assim, nem o olho ela não mexia. Ela foi indo para esse quadro, né? Foi uma paciente que eu peguei caminhando, a gente caminhava na rua, conversava, ela cantava, era super ativa, fazia versinho. E o Alzheimer dela foi ficando galopante, digamos assim, até que ela chegou num quadro de catatonismo. Eu tenho a foto, tá? Do antes e uns 2 anos depois. A gente tinha uma foto dela numa festa de Natal e depois de 2 anos de
fisioterapia integrativa, né? Que é associando com as ferramentas do Axis. Essa paciente mudou muito. E o que a gente espera de um quadro de Alzheimer é que vá cada vez mais progredindo a doença e o cliente vai regredindo nas suas funções. Então, assim, ó, foi gritante a mudança dela, tá? Hoje ela fala quando ela quer, ela acompanha com o olhar, e eu não posso estar postando isso em público, né? Porque tem toda uma questão de ética profissional, então eu não posso estar postando antes e depois. Quem sabe, quem vê, às vezes quando as alunas vêm aqui eu até mostro, né? Botei uma faixinha em cima do olho e mostro antes e depois. Mas essa cliente, às vezes, ela coloca a mão nas posições. Sabe o que é isso? Eu termino de atender, vou para a cliente do lado atender e ela vai lá e coloca as mãos como se ela mesma continuasse se auto-aplicando os processos. Hoje ela senta, ela tem controle de troco que ela não estava mais tendo, né? Comigo, às vezes, ela fala. Eu já passei por mentirosa várias vezes, porque eu disse para as gurias, ela falou. E as gurias, não, tu tá mentindo, tu tá louca. Até que um dia uma das gurias foi levar ela pro banho e ela mandou a guria ir pra M, porque ela não tava afim de ir. Daí foi o maior comentário da clínica, não é que ela fala, não é que ela fala de gurias, ela fala quando ela quer, né? Então, também, e claro, eu sempre digo isso, eu sou muito empolgada, ainda mais que é uma cliente de anos, né? Eu tenho que me destruir, descriar minhas expectativas e projeções, porque quando eu vou para o cliente, eu sempre fico esperando mais, né? A gente fica naquela coisa de querer mais resultado. E a gente sabe que cada corpo é um corpo, cada pessoa tem sua história, o nosso corpo tem uma consciência, que foi aquilo que eu falei, né? Eu converso com o corpo. Tem vários vídeos meus falando sobre isso, né? Nosso corpo tem uma consciência própria, então como seria a gente aumentar a comunhão com ele, conversar com ele, parar de se julgar? E falar sobre isso é falar sobre facelift, né? Porque o facelift vai nos proporcionando essa energia de gratidão pelo corpo, de comunhão com o corpo, né? De destruição e descriação de tudo que é julgamento que a gente possa ter com idade, com doenças, com aquilo que a gente pode fazer, com o que a gente não pode fazer. Isso tudo vai se derretendo e aí sobra o nosso ser, né? Com infinitas habilidades. Falei um monte, Verdade. Lu. Se tu tem perguntas, vai me perguntando, eu vou te falando. Olha, o que eu percebi na questão, como o Axis trabalha com tudo, inclui tudo, o que eu percebi muito nesses últimos dias com o facelift é como você, assim, as energias do facelift são desenhadas na questão de nutrição. Eu percebi muito a questão de entidades, assim, na questão de cuidado do corpo, como a gente está cuidando do corpo, é como se estivesse assim, é como se eu percebi meu corpo como se fosse um saco, assim, né, assim, para ficar mais fácil o entendimento. E tipo assim, ó, tem uns negocinhos aqui dentro do saco que não é, você tá carregando, mas não é seu. E então eu percebi muito mais rápido a questão de entidades e a questão do trabalho de como eu estava, né, pedindo entidades, ajuda de entidades, sem eu saber, assim, sem eu saber, entre aspas, né? Teu E saber como meu empoderamento inconsciente, né? é verdade, eu não lembrava de algum, sei lá, de alguns pactos, de algumas outras coisas, e eu percebi com o facelift, ele, assim, no meu universo, no meu corpo, parece que ele acelerou esse processo, né? Como eu falei na outra live, que o Barras ele trabalha muito com os pensamentos, com as sinapses neurais, com a carga eletromagnética, com a eletricidade. Agora, a questão do facelift, como você trata a questão dos sentimentos e Top. emoções presos aqui, em qualquer parte do corpo, claro, onde o corpo requerer, mas eu percebi muito mais rápido a questão de você tratar em mim a questão de entidades, a questão sei lá, de walkers, enfim. Eu não tenho a classe de entidades. Mas com o facelift eu percebi um cuidado muito maior de estar percebendo no entorno das pessoas que têm essa questão de entidades, não ser efeito disso, não participar do jeito que eu estava participando e eu não estava consciente. E o facelift me trouxe muito para esse novo espaço de olhar para isso e opa, não entrar nisso. Eu estava fazendo coisas com entidades sem perceber. E eu comecei a prestar mais atenção no corpo. E é incrível como os resultados no meu corpo estão sendo muito, muito rápidos com o facelift, né? E você comentou a questão das 20 sessões que o Axis solicita. Eu comecei por conta dessas solicitações, né? De fazer 20 sessões. Falei assim, cara, eu vou fazer em mim.
não tinha pessoas para fazer, assim, né? Tinha algumas pessoas que escolhiam, mas muitas das vezes não. Falei assim, cara, eu me escolho, vou começar a fazer. E comecei a fazer muito com o pescoço aqui. E as minhas marcas de expressões no meu pescoço eram muito intensas e muito profundas. Eu não tinha percebido nisso. Aí nisso o corpinho começou a trabalhar a questão de fala, a amígdala, aí subindo, né? Enfim. Então, assim, os resultados foram muito rápidos, estão sendo ainda, porque eu não parei. Todo dia eu me aplico, aí coloquei outras partes do corpo, mas é incrível que, como aqui no meu colo aqui, muito julgamento, É, muito, nossa, muito e julgamento, muito. essa questão de entidades eu até não gosto de abordar, né? Porque não sou facilitadora de entidades, eu uso, né? Fiz o curso e utilizo direto e reto nas minhas sessões, também utilizo nas minhas constelações, que eu sou consteladora direto, liberação de ancestralidade. Mas assim, se a gente trouxer para uma linguagem mais superficial e mais simples, né? Vamos pegar pela abordagem da física quântica. Tudo é energia, tudo é Sim, frequência. Aonde tem julgamento, a gente se conecta com mais disso, que é uma frequência baixa. Julgamento está lá no manual também de barras, está no manual de facelift, está no manual de processos corporais. Julgamento é a maior maldade que tu pode fazer contigo mesma, né? Se auto-julgar é a maior crueldade que a gente faz. Porque o que sim, acontece? Quando a gente vai para frente do espelho e faz um julgamento, a gente cria mais daquilo. Nosso corpo ele é tão habilidoso, ele é tão potente, que se a gente vai na frente do espelho e diz assim: nossa, como eu tô com olheira, pronto, o nosso corpo vai criar mais olheira. A gente cria a sim, holografia do que a gente está sentindo, percebendo e sendo. E o facelift, contrapartida, como toque suave, né? Ativação daquelas energias que tem pessoas que dizem que é 33. Gente, meu ponto de vista é muito mais. Porque só para começar, lá no início, quando a gente chama as energias, a primeira energia é o MTV-SS. Só o MTV-SS tem umas 29, 30 energias, eu acho. Então, isso, e agora assim, ó, tu termina com 5 grandes, que são mais 5 energias. Então, o facelift tem assim um. Não parei para contar quantas energias tem, mas são muitas energias. Quando tu toca na pele, dá o comando para essas energias se ativar, começa a se derreter os julgamentos de uma maneira natural, né? Através desse toque suave, esse toque confortável, relaxante, sem julgamento. Tu começa a liberar os julgamentos. A tua frequência vibracional sai lá daquela frequência baixa do julgamento e tu vai elevando, tu vai te empoderando, tu vai se tornando mais grata por ter um corpo, tu vai te empoderando das suas capacidades, tu percebe que quem bota limite em ti é tu mesmo. Ou seja, vai rolando o empoderamento e tu vai subindo a tua frequência para uma frequência de mais prosperidade com o corpo, com a tua saúde, com a tua forma de se comunicar. E o que que acontece? Energia é por sintonia. Tu sai daquela rádio que está sintonizada, sei lá, na tristeza, na mágoa, na dor, no rancor, no julgamento, e tu sintoniza na rádio da gratidão. O que que acontece? Existe uma afinidade. Quanto mais tu se sentir grato, mais alegre tu vai estar, mais próspero tu vai estar. Quanto mais o julgamento que tu faz por ti, mais tu te limita, mais tu vai para mediocridade, mais disso tu encontra. Então eu não uso o termo entidades assim, porque as pessoas confundem com religião, enfim. Mas essa questão energética, né, de física quântica mesmo, aquilo que a gente sintoniza, aquilo que a gente foca, a gente cria mais. Então, por isso que dizem, né? E tu trouxe o facelift, a tua percepção, Lu. Isso é com todos os processos corporais, né? Quanto mais processo corporal tu recebe, mais a frequência do corpo se eleva. E o que que acontece? Tu acaba se afinando, se sintonizando com quem tem frequência mais elevada. Tanto as pessoas com corpos, quanto as entidades, as energias sem corpos, né? Então é sobre isso. Porque vamos supor, tá? Que tu é uma pessoa que é muito rancorosa, por exemplo, muito escassa. Aí tu gosta de sintonizar na rádio da escassez. Se tu tá recebendo facelift, tá na energia da nutrição, da generação contigo mesma, da gratidão por estar viva, por ter um corpo, por ser perfeita,
essa pessoa não te encontra porque ela está sintonizando numa outra rádio, né? Nós estamos falando de É pessoas com assim mesmo. corpo. É assim mesmo. As energias sem corpo também funcionam assim. Elas só se conectam com quem está na mesma frequência. Quanto mais tu faz processo corporal, mais tu eleva a tua frequência, né? E dentro do facelift tem tantas energias generativas. Tem energia para eliminar e erradicar aquilo que não é nosso, que a gente comprou, né? Tem memória celular, por exemplo, que vai lá e ajuda na cicatrização. Tem os cinco grandes agora, que, tipo, falar sobre cinco grandes eu digo que é muito superficial, né? Muito raso. Que cinco grandes é aquela coisa de tu deitar e receber o processo, porque muda a vida, mudou a minha vida. Então, é sobre isso, né? Eu acho que tem muito a ver isso que tu falou, que tu acha, que tu percebeu essa tua conexão diferente, né? Com essas energias sem corpos, digamos assim. E é sobre isso mesmo, né? Porque É sobre tudo é nutrir o energia. corpo. Tem uma galera aí, você, tipo, tá nutrindo o seu corpo. Tem uma galera aí, eu entendi assim, né? Ficou mais fácil. Tem uma galera aí, Luciana, que tu tá carregando aí, que você tá no efeito disso, e bora queimar isso aí, desses últimos dias, né? E eu comecei a olhar pra isso, falei assim, cara, como pode melhorar, né? Assim, tá indo, não entrando também no assunto, esse aprofundando na questão de entidade, eu também não sou facilitadora da ferramenta, mas ela tem um fundamento e eu tenho usado, né, bastante, né? Mas eu percebi no facelift essa questão de cuidar, né? Você está cuidando do corpo. Você está tirando o julgamento, né? Então, muitas das vezes o julgamento, assim, aquela voz, ou aquela eletricidade, né? Aquela frequência tá ali grudada no ressonante no meu corpo, que é o que eu identifiquei que estava ressonante. E eu identifiquei no facelift com essas energias demandando tipo assim, Luciana, vamos olhar para isso aqui. E fluft, muito rápido. Até porque as ferramentas do Entidade são muito fáceis de aplicar na questão, né? Então, assim, está sendo muita contribuição o facelift aqui na questão do meu corpo, na questão de empoderamento, então, um absurdo, nem se fala, e muito rápido, né? Eu comecei dia 9 de maio, convido o pessoal a estar olhando ali sem compromisso, mas a aba destaques, facelift de 9 de maio até hoje, que eu estou sempre atualizando, a diferença é muito absurda, é notória. E ali é aplicando todos os dias o facelift, né? Não é assim, uma sessão. São todos os dias. E lembrando que não é cura, né? É empoderamento. É muito do que você está disposto a mudar. Eu tô na fase, tipo assim, tô indo, trem bala, tô indo, escolho mudança, escolho mais o que mais é possível. Então, no meu corpo eu tô tendo esses resultados, mas o Axis não trabalha com cura. Trabalha com o que você está disposto, o seu corpo está disposto a receber, porque é igual no médico. Se você for no médico, ele te receitar remédio, se você não tomar, não vai adiantar de nada. Então, assim, é empoderamento. E Né? A ferramenta é para eu acho legal tu trazer isso, né, da questão da cura e até explicar para quem não conhece, de repente, que vai assistir essa live depois e que está conhecendo agora, né? É bom a gente falar isso, que quem trabalha com Access Consciousness não é terapeuta, não é considerado uma terapia. Não, a gente é praticante porque a gente pratica a técnica, ou a gente é facilitador porque a gente tem mais conhecimento sobre a técnica e escolhe, né, facilitar o processo para que as pessoas se tornem praticantes. E a gente não cura, mas em compensação pode promover uma autocura, né? Essas energias, isso é legal que tu trouxe, porque às vezes as pessoas chegam para a classe e me dizem assim, tá, Maqui, mas de onde é que vem essas energias? Porque o pessoal tá acostumado com o reiki, né? Eu sou reikiana também, só falando porque existem muitas perguntas a respeito disso. Chegam aqui para a classe, tá, mas essa energia vem da onde? Sai do meu corpo para o corpo da pessoa? É do céu? Do que é? Gente, são energias que estão ativadas que já existem disponíveis no corpo, né? O que a gente faz é esse fluxo, né? A gente toca na pessoa, pede para fluir energia para a pessoa, né? Baixa as barreiras, é fluxo energético, mas tudo nós acontece viramos com o corpo. né? É sobre isso, né? E aí o corpo já tem essa capacidade de regeneração, tem essa capacidade de se autocurar. Poxa, as nossas células, pega, por exemplo, as células da pele, a gente troca todo dia a célula da pele. E aí quando a gente julga,
o nosso corpo se transforma naquilo. Tu tem um pensamento de julgamento, tu gera um processo químico, né? Tu vai ativar hormônios ali que vão trazer, que vão até o sangue, e esse sangue vai formar a tua nova célula, e aí quando vê, tu se torna aquele julgamento, né? Então, olha como é mágico se a gente puder todos os dias ativar um processo que tem essas energias que são generativas, né? São energia. Eu digo que é muito amoroso. Para mim, falar de facelift, para mim foi amor ao primeiro toque, né? E a gente está aqui falando, tu trouxe a questão essa das entidades, né? Que são essas energias que já não tem mais um corpo nessa realidade. E a gente falou bastante em geriatria. Mas eu tenho um caso também de mulheres grávidas, que hoje já estão com. Tem um caso em específico que hoje a menininha já está com 4 anos, né? Nasceu no meio da pandemia, eu comecei a atender a mãe, descobriu que estava grávida numa sessão de facelift. E a partir daquele dia a gente começou a aplicar o facelift na barriga. Então, não fiz estudo de caso, né? Eu sempre conto, mas eu nunca, acho que até eu nunca falei sobre isso em live e hoje me veio agora de te dizer, né? Porque eu trouxe bastante coisa de geriatria. Mas, por exemplo, quando tu toca numa barriga de uma gestante e ativa essas energias, olha como isso chega para esse feto. Já nasce uma criança mais calma, mais relaxada, mais apta a receber, né? Porque tudo Ou aquilo que a mãe nutrida vai na placenta. é sobre isso, entendeu? E quando a gente começou a fazer na barriga da mãe, que a gente descobriu que ela tá. Porque foi assim, ó, eu tava aplicando no rosto e ela me disse: Má, que minha barriga pulou, tu viu? Eu, não tô vendo nada. E aí ela, de novo, minha barriga pulou, tu não tá vendo? Eu, não estou vendo nada, é tu que tá Ela não percebendo. sabia que estava grávida? Hã? Ela sabia que estava grávida? Não, É esse caso que você está falando? ela descobriu numa sessão de facelift. Ela vinha fazer para aparência, né? Para aparência. Ela é uma mulher muito bonita, tipo, já tinha um filho, bonita de corpo, tudo magra, não tinha barriguinha, não tinha nada. E ela disse que via a barriguinha só 2 vezes. Ela me disse, Má, que minha barriga tá saltando, tu não tá vendo, olha o tamanho. E aí eu disse pra ela, fulana, se ela estiver assistindo ou for assistir depois, deixa aí no comentário. Eu já pedi pra ela me fazer um depoimento, ela não quis fazer, sabe? Mas aí eu disse pra ela assim, fulana, vai fazer um exame que eu acho que tu tá grávida. E ela, Má, que não tem como tá. Não tem como eu estar grávida, porque ela tava já tentando engravidar desse segundo filho. Ela queria uma menina e no fim veio uma menina, né? Mas, tipo, ela já tava tentando há um tempo. Ela disse, não, Má, que eu tô controlando agora, não seria período, não sei o que, não sei o que. E eu, vai fazer um exame. Só pra gente ter certeza. E ela disse, tá, mas eu não vou fazer essa semana, porque final de semana tem uma festa, eu ainda quero beber. Mas na segunda-feira eu vou lá e faço. Foi, fez o exame, descobriu que estava grávida. Como ela tinha sofrido de uma... Ai, como é que a gente chama quando inflama o seio? Eu ia falar, Me, nada a me ver. fugiu. Eu não é. Me fugiu agora. Mas ela sofreu muito da gravidez do primeiro filho porque os seios inflamaram, ela não pôde dar leite, ela internou, ficou bem mal, teve uma sepsia, né? Que é uma infecção generalizada, baixou a imunidade. Então, quando ela soube, ela disse: tá, agora nós vamos começar a fazer o facelift para que eu tenha uma boa hora de parto, porque a gente sabe que o facelift ele atua em todos os hormônios, né, Lu? Que nem tu falou ali da tireoide na garganta, mas se tu aplicar ele em cima da região do útero, ele movimenta toda essa questão hormonal. Mastite, a Ana falou ali. Gratidão, Ana. Ela teve Minha mãe. mastite, mas teve uma. Quem? É minha mãe. Olha só, a mãe da Lu, prazer. Ela teve essa mastite, ficou internada, foi pro UTI, deu uma sepsia. Então, ela teve 2, e ela até ela acabou não amamentando essa filhinha. Mas a hora do parto dela foi tranquila e a gente optou por fazer, ela me dizia, um pouco no meu rosto e o resto tu vai fazer na barriga. Para que seja uma boa hora, para que ela venha empoderada. E é incrível isso, né? Eu tenho contato com ela, porque, tipo, ela é minha amiga, né? Além de ser minha cliente, já era minha amiga antes. Oi, Karen. Karen também conhece Facelift, né? Vem aqui às vezes. Agora faz tempo que ela não troca, mas a gente já fez atendimentos de 21 dias corridos, assim, de barras e coisa e tal. A gente usa bastante esses processos. E aí, assim, ó, hoje eu. E é engraçado, porque quando eu vejo a filha dela vem pra mim. Parece que ela conhece que aquela energia. Ela, pra filha dela, eu era.
já era conhecida, né? Porque a gente sabe que criança, animaizinhos, eles vão muito além dessa É. linguagem do que a gente enxerga. Então, tipo, às vezes, no início, assim, logo que ela nasceu, que a mãe dela levava ela lá na geriatria que eu atendo, agora já entreguei, né? Eu tô falando na verdade, ela é dona da geriatria onde eu trabalho até hoje. Quando a menina ia lá nos primeiros dias, a guriazinha fazia assim pra mim, né? Tipo, ela disse, ai, mas que parece até que ela já te conhece. Eu, tipo, ela já me conhece, né? Já conhece, Energeticamente. Ela é já incrível, lembra. né? Então, gente, a gente tá trazendo aqui o que é pra nós, mas eu tenho tanto caso, tanta história com facelift, eu tenho a minha história com facelift, né? Eu nem sei quanto tempo a gente tá, Lu. Se tu achar que eu tô falando muita coisa, a gente pode encerrar e Tá fazer outro delícia, dia. tá Tá? delícia. Se quiser Uhum. falar mais, pode falar. Eu falo muito, se tu deixar, eu vou, né? Ah, a Por gente faz exemplo, qualquer coisa, a gente a, faz pes- outra, mas a pessoa que tá fazendo a classe, que eu tô fazendo uma classe VIP à noite, hoje a gente vai encerrar, né? Foi ontem à noite, vai ser hoje à noite. Ela veio porque uma amiga dela que fez facelift comigo indicou pra ela, porque agora na enchente ela pegou alguns animaizinhos, pegou cachorros, né, dos abrigos e levou pra ela, adotou esses cachorrinhos. E o que que tá acontecendo? Um tá muito assustado, o outro não está convivendo com o que ela já tinha em casa. E aí ela veio fazer o facelift com o intuito de aplicar nos animais. Porque o facelift também pode ser usado em animais, né? Eu tenho lives falando sobre isso para quem tem animais ou quem é veterinária. Tem a Fernanda Lobo, que está sempre aqui no espaço, fez classe de facelift. Tem a classe de conversando com os animais, utiliza muito com os animais também, com a acupuntura junto, né? O facelift. O meu cachorro, hoje ele já é falecido. Mas assim, ó, era incrível. A maca que alguém, dia de troca, né? Tá todo mundo nas cadeiras e nas macas. Ele ia embaixo daquela que tava correndo o facelift. Porque o facelift é uma energia realmente muito acolhedora. E aí ela veio fazer a classe para isso. Porque ela disse assim: ah, eu preciso adaptar esses cães novos com o que eu tenho em casa. O outro está desempoderado porque a gente vai chegar perto e ele se esconde, deve ter sofrido maus tratos, veio com trauma das enchentes, né? Não sei se tu acompanhou aí, mas teve bichinho que ficou até 4 semanas em cima de telhado. Então eles estão com muitos traumas. E, gente, o facelift funciona também muito bem para os bichinhos, né? Em animais até muito mais rápido. E outra coisa que a Shannon ensina na classe global. Tu pode pegar o bichinho, botar em cima de ti, ativar a energia dele e pedir para ele correr a energia em ti. Então, gente, é infinitas possibilidades, né? Aí eu disse para ela assim, ó, além de tudo, tu pode aplicar neles, bota eles no colo, baixa das barreiras e pede para eles aplicarem em ti, né? Isso que a gente faz quando a gente é praticante ou facilitadora, que a gente está ali correndo no cliente, na pessoa, e baixa as barreiras para também receber durante o processo, a gente pode fazer com os animais. Então, sei lá, que nem ela me disse, nesse momento minha filha não está em Porto Alegre, meu filho não quis vir na classe, meu marido não escolheu. Eu não tenho como vir nas tuas trocas porque eu trabalho a tarde toda, tanto que a classe ela fez de noite. Eu vou fazer isso então, Mac. Vou pegar os cachorrinhos, vou aplicar neles, depois vou botar eles no colo para eles aplicarem em mim. Chama as energias, baixa as barreiras e tá tudo certo, né? A comunhão do planeta, as moléculas, né, conversando, as energias conversando, é sobre isso. Então tem mais essa outra pegada do facelift que eu não tinha comentado aqui, né? verdade. A Terra, né? A Terra é a maior administradora de corpos é a Terra, que eu falo, né? Quando você morre, né? Você tem um processo lá, sabe exatamente como fazer, decompor tudo. Então, ela é a ótima administradora. Então, a gente não aprendeu a ter consciência da Terra e pedir, puxar essa energia da Terra, né? De devolver, né? Para a Terra, né? O administrar. Ela sabe o que o corpo precisa e o corpo está antenado com a Terra, que o corpo sabe o que a Terra requer. Só que a gente está nos pensamentos, né, nos sentimentos, emoções, no trauma e drama, né, a gente não consegue prestar atenção. E o facelift, ele faz a gente olhar para a questão da Terra com mais carinho, né? Até porque a Terra, às vezes, a gente está na intensidade dos sentimentos e emoções, e a Terra sabe exatamente o que. Tipo assim, joga aqui para mim, joga aqui para a mãe que eu sei fazer com essa energia, né?
E isso não, assim, parece papo de gente doida, né? Mas é meio que gente doida. Eu adoro ser gente doida mesmo, sair dessa realidade, mas a Terra sabe exatamente o que fazer com as energias, né? Com essa eletricidade, com esse negativo e positivo que a gente polariza, e a gente joga para a Terra, faz os processos e rapidinho aquilo dali já muda e já vai O fixo, Gary, né? né? Enfim. O Gary, que é fundador do Access Consciousness, ele tem uma frase que eu acho linda, e seguida eu uso, tanto em live quanto nos posts dos workshops que eu faço, que é o seguinte, que ao ocorrer um processo no nosso corpo, a gente está mudando a Terra, né? E aí, até na classe global do ano passado, a Shannon falou assim, ó, quando a gente aplica um processo na gente, a gente está mudando as moléculas do nosso corpo. Quando a gente aplica em alguém, que são dois corpos, né? Um corpo aplicando no outro, um corpo, né, recebendo do outro corpo, são mais de 350 mil pessoas que recebem essa atualização molecular. E tu falou, né, dessa questão da Terra ser administrar as moléculas. Eu sempre digo isso. O que nós somos, né? Nós somos seres infinitos que fomos presenteados por essas moléculas que formam o nosso corpo. Então, a Terra nos presenteou para a gente estar aqui nessa realidade. E tudo é através do corpo, né? Então, como seria a gente melhorar essa comunicação com esse corpo? Esse corpo tem um saber absurdo, né? Uma potência absurda. E eu lembro que, mesmo sendo fisioterapeuta, osteopata, que já olha o corpo com um olhar mais holístico, né? Do todo, com o Axis ficou mais gritante, cada vez mais eu fui percebendo como isso funciona, né? Essa questão assim, ó, de tu conversar com esse corpo, daqui a pouco, ai, sei lá, tu toca ali, libera os julgamentos que tu tem na garganta, tu começa a ter uma comunicação mais assertiva com as pessoas, tu não tem mais que engolir tanto sapo, mas também tu não tem que ir pra raiva, né? Tu pode comunicar com mais carinho, com mais gentileza. Isso tudo a gente tem essa habilidade, só que muitas vezes está todo soterrado embaixo de julgamento. Tu começa a escutar, eu gosto muito de aplicar o facelift, né, na orelha. E eu acho que sempre, eu já aprendi, eu já recebi assim a primeira vez, né? Eu lembro que eu cheguei, enfim, eu tô me estendendo, guria. Mas eu cheguei para uma sessão de troca de barras e falei bem assim para as gurias que estavam lá, com a minha primeira praticante. Eu não era nem facilitadora de nada, assim. Até porque eu nem pensava em me tornar facilitadora de barras e não conhecia facelift. Eu digo, gente, eu tô. Com perdão da palavra aí, tapem os ouvidos, gente. Mas eu tô me sentindo tão cagada hoje. Tô pior do que o cocô do cavalo do bandido, quase que eu não venho. E uma colega minha, a Cleusa, eu sempre dou nome, porque em seguida ela vem aqui no espaço, ela é de outra cidade aqui do lado, de Canoas, às vezes ela vem aqui trocar. A Cleusa disse assim pra mim, Mac, deita aí na cadeira que hoje eu vou te aplicar uma outra coisa. Não vai ser barras. Vamos ver se tu muda. Guria, eu levantei outra pessoa daquela. Foi amor ao primeiro toque. Aí, quando ela terminou o atendimento, eu fui no banheiro, eu achei minhas bochechas mais finas, o meu nariz mais fino, e um bem-estar, assim, parece uma leveza, parece que tirou todo o peso que eu tava sentindo. E eu, meu Deus, o que que é isso? Me diz o que que é isso, porque eu quero mais disso na minha vida. E foi assim que eu entrei em contato com o facelift. Então, já foi a partir de um ponto de buscar o facelift para ter mais bem-estar, né? Porque a parte estética é o efeito colateral das mudanças internas. E para cada De dentro pessoa pra vai ser fora. diferente. É sobre isso, né? Ah, maravilhoso, cara. Eu sou muito suspeita. Depois desse resultado, é engraçado que quando eu decidi começar a reportar no Instagram os meus resultados, eu não tava com essa pretensão, né? fui tirar uma foto, depois que eu fui perceber o pescoço, eu falei, ué? Que isso? Eu fui olhar no espelho, fui olhar, ué? Eu fui olhar, gente, meu pescoço mudou. Aí eu falei, cara, tem que colocar aqui. Eu não sei. Aí começou. Lu, eu quero te interromper porque tocou minha campainha aqui. Eu não sei que horas são, eu acho que tá chegando minha próxima cliente. Eu já quero te convidar para tu vir contar a tua história agora. Vamos marcar uma outra live de fisioterapia, de facelift, para tu contar a tua história? Vamos sim. Vamos marcar. Pode ser terça-feira, na próxima terça, no mesmo horário? Perfeito. Eu vou ter que sair Ai, aqui, tá? Me desculpa. tá bom. Beijo para todo mundo, gratidão imensa. Beijo, vai lá. Gente, então, um beijo para vocês. Vou encerrar aqui a live aqui
E se você depois quiser rever a live, lá, nem sei quanto tempo que tem, não sei, deve ter mais de 40 minutos, mas enfim, Facelift para quem está entrando agora, Facelift é uma das ferramentas do Access Consciousness e é uma empresa uma empresa energética que trata com processos corporais e tem como um dos carros-chefe barras de Access, né, que são os 32 pontos que nós possuímos na cabeça, né, libera todos os sentimentos, pensamentos, sentimentos e emoções com as sinapses neurais. Mas hoje foi especificamente para falar do Facelift, que tem mais de 30 energias, né? Então, assim, foi muito gostosa a live. Terça-feira que vem vou voltar, então, com a Maqueles aqui, para a gente ter mais um outro bate-papo. Vou encerrar aqui. E um beijo para você. Boa tarde.